Você já imaginou o som de uma trombeta ecoando do céu, não como música, mas como um anúncio do juízo final? E se eu te dissesse que a Bíblia descreve exatamente o que acontece depois que cada uma dessas trombetas é tocada? E que o mundo nunca mais será o mesmo? Hoje, você vai conhecer os eventos mais impactantes e aterradores que estão prestes a sacudir a Terra, descritos com precisão no livro de Apocalipse. Fique até o final, porque o que está por vir não é ficção. É uma revelação divina. No livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João enquanto exilado na ilha de Patmos, Deus revelou em visões os últimos acontecimentos da história da humanidade. Essas visões não são apenas símbolos místicos, elas representam verdades espirituais e juízos reais que afetarão todo o mundo. Durante a Grande Tribulação, um período de 7 anos que virá sobre a Terra, Deus derramará sua ira sobre os ímpios e as nações rebeldes. Essa fase será dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. No primeiro, haverá uma aparente paz, enganosa, promovida por um líder mundial conhecido nas Escrituras como o Anticristo. Mas, nos últimos 3 anos e meio, o mundo mergulhará num caos sem precedentes. O juízo de Deus será derramado com força total. Essa justiça divina não vem apenas como punição, mas como um último apelo, uma chance para os corações endurecidos se arrependerem e reconhecerem Jesus como o verdadeiro Messias. O objetivo não é destruir por prazer, mas salvar aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. O julgamento se dará em 3 fases: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Hoje, vamos mergulhar no conteúdo das 7 trombetas, descritas entre os capítulos 8 e 11 do livro de Apocalipse. Tudo começa quando o Cordeiro, Jesus Cristo, abre o 7º selo. Neste momento, a Bíblia nos diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Apocalipse 8:1. Um silêncio profundo, celestial, algo raro num ambiente repleto de louvor e adoração constante. Esse silêncio representa a solenidade do momento. O que está prestes a acontecer é tão grave, tão impactante, que até os céus se calam. João então vê 7 anjos que estavam diante de Deus, e a cada um é dada uma trombeta. Essas trombetas não são meros instrumentos musicais. Desde o Antigo Testamento, trombetas eram usadas em Israel para convocar o povo, anunciar guerras, proclamar festas e alertar sobre julgamentos. No Novo Testamento, Paulo fala de uma última trombeta que anunciará a ressurreição dos mortos. Portanto, cada som aqui representa um aviso celestial, um decreto divino ecoando entre os mundos. O primeiro anjo levanta sua trombeta aos lábios e sopra. E veio granizo e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada a 1/3 parte da terra e a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8:7. Imagine o céu se abrindo com uma tempestade como o mundo jamais viu, pedras de gelo misturadas com fogo e sangue caindo violentamente sobre o solo. Não se trata apenas de uma chuva forte, mas de uma manifestação apocalíptica que queima florestas inteiras, destrói plantações e mata incontáveis pessoas e animais. A destruição de 1/3 da vegetação significa o colapso dos ecossistemas, a escassez de alimentos e uma crise ambiental global. O planeta, que já sofre com queimadas e desmatamento, enfrentará agora a ira do Criador. O segundo anjo toca sua trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Apocalipse 8:8-9. João vê algo parecido com uma montanha em chamas caindo do céu. Isso pode ser interpretado como um meteoro ou um corpo celeste flamejante mergulhando no oceano. A colisão provoca uma destruição cataclísmica. O mar se torna como sangue e 1/3 da vida marinha perece. Golfinhos, baleias, cardumes inteiros flutuam mortos nas águas. Portos e navios são destruídos, talvez por tsunamis que se espalham a partir do impacto. Além do caos ecológico, o colapso no comércio marítimo causa um terremoto na economia mundial. A estabilidade da humanidade começa a desmoronar. A 3ª trombeta soa.
E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10, 11. Aqui, a destruição atinge o que é essencial à vida, a água potável. A estrela chamada Absinto, que simboliza a amargura, contamina as fontes dos rios. 1/3 das reservas de água doce da terra se torna tóxica. A sede se alastra. Povos inteiros adoecem e morrem. Crianças clamam por água limpa. A terra sedenta começa a provar do cálice do juízo. O quarto anjo toca a sua trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8, 12. Agora o próprio cosmos é abalado. 1/3 da luz solar é retirada. O dia se torna mais escuro, as noites ainda mais sombrias. O frio se instala em regiões inteiras, afetando plantações e colheitas. A escuridão é física, emocional e espiritual. É o prelúdio de um desespero total, uma antecipação do que virá a seguir, os temidos ais. Antes da quinta trombeta soar, um anjo voa pelo meio do céu gritando em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse 8, 13. Esses ais não são simples palavras, são gritos de alerta. As próximas 3 trombetas trarão não só juízos físicos, mas também espirituais. Portais invisíveis serão abertos e o terror virá da profundeza. A quinta trombeta ecoa. E viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9, 1. Essa estrela caída representa Satanás, o anjo rebelde que caiu como relâmpago. Ele abre o abismo e dele saem gafanhotos demoníacos, criaturas que não picam plantas, mas atormentam humanos. Eles têm o poder de torturar por 5 meses, causando dor insuportável sem levar à morte. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, 6. Esses seres não tocam os que têm o selo de Deus na testa, mas perseguem os ímpios. Seus corpos se assemelham a cavalos prontos para a guerra, com faces humanas, cabelos como de mulher e dentes de leão, suas caudas como de escorpiões. É um nesadelo vivo, um mundo invadido por seres do inferno. A sexta trombeta ressoa. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, 14. 4 anjos malignos são libertos, e com eles vem um exército de 200 milhões de cavaleiros, um número além da compreensão humana. Esses cavaleiros usam couraças de fogo, jacinto e enxofre. Da boca de seus cavalos sai fogo, fumaça e enxofre, e com isso 1/3 da humanidade é exterminado. João vê o vale do Armagedon se preparar. A batalha final se aproxima. Por fim, o 7º anjo toca a sua trombeta. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15. Relâmpagos, trovões, um terremoto, o céu se abre. O santuário celestial é revelado, a arca da aliança é vista novamente. Os 24 anciões se prostram. O tempo da recompensa chegou para os fiéis, e para os ímpios, o juízo. As trombetas se calam, mas agora virão as taças da ira de Deus. Mesmo depois de todas essas pragas e sinais, a Bíblia diz que muitos não se arrependerão. Como Faraó no Egito, seus corações se endurecerão ainda mais. Mas você ainda tem tempo de se render, de entregar sua vida a Jesus Cristo. Você não precisa passar por tudo isso. Hoje é o dia da salvação. Amanhã, talvez já seja tarde demais. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o conteúdo a alcançar mais vidas.
compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para continuar acompanhando as revelações da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.